Diz assim a Escritura Sagrada, que você pode acompanhar aí na projeção aqui ou na sua versão. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas, porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês sabem bem em dar atenção a ela, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Vamos ler juntos os versos 20 e 21. Primeiramente, porém, vamos lá? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, amém. Pode sentar. Percebi agora que eu estava lendo na NAA, estava sendo projetado a ARA, mas aí só com alguns detalhes, o propósito, o significado é o mesmo, tá? Meus irmãos, quero aqui, em princípio, fazer alguns destaques sobre a segunda carta de Pedro. O autor, naturalmente, é o apóstolo Pedro, que teve seu nome mudado por Jesus, como de fato aquele que seria usado como um dos líderes da igreja cristã, como um dos que de fato faria com que o evangelho se consolidasse entre os judeus e iniciasse entre os gentios. Pedro provavelmente escreveu essa carta no último momento da sua vida, entre 65 e 68 depois de Cristo. No capítulo 1, verso 14, que nós acabamos de ler, ele faz menção àquela experiência que Jesus, quando o resgata, o restaura,
diz para ele que haverá dias que ele seguirá por caminhos que ele mesmo não quereria, não desejaria seguir, e que agora haveria de seguir. E o texto faz questão de dizer que o Senhor estava falando a respeito de que morte ele haveria de glorificar o Senhor, com que tipo de morte. Pedro estava em Roma, portanto ele escreveu de Roma, como um dos líderes da igreja cristã, junto com Paulo. E Pedro, neste caso, veio depois a ser morto, provavelmente em 68, quando Nero incendiou uma parte de Roma, para fazer uma certa reforma que ele mesmo queria, mas que ele atribuiu esse incêndio na sua loucura e insanidade aos cristãos, e muitos foram mortos, dentre eles Pedro e Paulo. Então certamente Pedro foi morto ali entre 67 e 68, deve ter escrito essa carta entre 66 e 67 depois de Cristo. Os destaques principais dessa carta: primeiramente, a vida que tem experiência com o Senhor é uma vida transformada, é uma vida piedosa, é uma vida que glorifica ao Senhor, é uma vida que reflete a regeneração e a graça do Senhor, não vive a licenciosidade, não vive a libertinagem, nem tampouco práticas que desonram ao Senhor. Há de fato um combate veemente de Pedro também, principalmente no capítulo 2, como veremos na próxima quarta, contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas, entre elas as doutrinas gnósticas, que negavam a encarnação de Jesus, que também diziam que o conhecimento estava acima de todas as coisas, mas não era o conhecimento bíblico, não era o conhecimento das Escrituras, mas místico, mas na verdade experiencial e experimental. E Pedro protesta veementemente contra essa realidade, dizendo que os falsos mestres, na verdade, eram pessoas que se mostravam como espirituais, mas que queriam afastar a igreja da presença do Senhor. E no capítulo 3 nós temos, para mim, um dos melhores capítulos sobre a parousia, sobre a volta de Jesus. Pedro desenvolve a sua escatologia. É por isso que eu costumo dizer que o Apocalipse na Escritura não está limitado a João, porque muitas vezes a gente diz assim, Apocalipse joanino é o único. Não, nós temos no Antigo Testamento pelo menos 5 profetas que desenvolvem o Apocalipse. Vamos lá? Isaías, Ezequiel, o próprio Daniel, nós temos Zacarias e Malaquias. Nós no Novo Testamento temos as palavras proféticas e apocalípticas de Jesus, geralmente no final dos evangelhos, Mateus 24, Lucas 22, Marcos a partir do capítulo 13, em parte de João na parte final ali do seu texto. E nós temos também o Apocalipse paulino, sobretudo da segunda carta aos, no caso, Tessalonicenses, capítulo 3, e também 1 aos Coríntios, capítulo 15. E Pedro aqui desenvolve o seu Apocalipse com muita profundidade, que nós vamos ver daqui a 2 semanas. Mas vamos nos debruçar hoje no capítulo 1, destacando que as igrejas que receberam aquela carta eram as igrejas cristãs locais de cada região onde a carta pôde chegar. Por isso que é chamada carta geral. Não foi apenas direcionado para uma cidade, para uma igreja específica, mas para todas as igrejas e cristãos daquele tempo. Então o capítulo 1 nos traz alguns aspectos de lições sobre uma vida que agrada a Deus. Primeiramente, Pedro se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo, que obteve fé juntamente com todos que creram na justiça do nosso Deus e do seu Filho, nosso Salvador Jesus. Usa a fórmula clássica da maioria das cartas: graça e paz e misericórdia lhes sejam multiplicadas através do conhecimento de Deus e de Jesus. E aqui eu quero, a partir do verso 3, fazer alguns destaques importantes, tá certo? Sobre essa vida que agrada a Deus. Primeiramente, diz ele, visto como que pelo poder divino nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, a fonte de todo o bem, a fonte de toda a graça, a fonte de toda a misericórdia,
a fonte de toda bondade, a fonte de todo amor é o nosso próprio Deus, é o seu poder divino, como um reservatório inesgotável do qual todos os recursos celestiais nos são disponibilizados para vivermos uma vida digna dele, que o exalte e que o glorifique. Por isso que a Bíblia diz que, na verdade, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha que bênção nós sermos justamente chamados de servos de Deus, de filhos de Deus. Nós não precisamos viver uma vida opaca, uma vida fraca, uma vida impotente, uma vida sem significado. A vida com Deus tem sentido, tem propósito, tem profundidade, mesmo que passe por dilemas, por angústias, por lutas, por dores, e vocês todos sabem dessa verdade, tribulações, adversidades, sobretudo querendo glorificar a Deus, querendo honrar o nome do Senhor, mas é uma vida que Jesus chama de vida abundante. E a vida abundante proposta pelo Senhor é uma vida que sabe o que é viver e vive para a glória e honra do nome do Senhor. Então essa fonte é o próprio Deus que em nós está, através do seu Espírito Santo, que a Bíblia chama do dínamos, ou dinamite poderosa da parte de Deus. Virtudes vêm do Senhor para nós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas a partir de Jerusalém, extensivo até os confins da terra. Este poder está em nós, não por nossa capacidade, não por nossa potencialidade. É por isso que nós costumamos dizer que Deus age em nós, através de nós e apesar de nós, apesar de nossa limitação em todos os aspectos, como vasos de barro, frágeis, como improváveis, mas o Senhor nos contempla com muito amor e com muita graça. Outra questão é o propósito dessa vida que o Senhor nos tem dado. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, nós fomos chamados para viver uma vida de piedade, de santidade, para a glória e honra do Senhor. Isso depende de um relacionamento pessoal com Deus. Vida cristã é relacionamento com Deus e com a igreja do Senhor Jesus, da qual fazemos parte. Não dá para desenvolver uma vida cristã apenas participando do culto, que você pode até se emocionar naquele momento, mas se no dia a dia você não busca Deus, isso não é cristianismo, isso não é vida cristã. Vida cristã é dia a dia estar em comunhão, em intimidade e relacionamento com Deus. Vida cristã é não passar um dia sem buscar a presença de Deus em oração. Vida cristã é estar com a mente conectada no Senhor. Está lá na oficina, mas está conectado no Senhor. Está no escritório, mas está conectado no Senhor. Está lá no consultório, mas está conectado no Senhor. Está em casa, mas a sua mente e coração estão voltados para Deus. É ler a palavra diariamente. A palavra gera vida. A palavra nos capacita para enfrentar os dias maus. A palavra nos habilita para vencer as tentações. Jesus venceu a tentação, e foram várias, não só a do deserto, mas tantas outras, pela vida com o próprio Pai. E olha que ele era Deus, embora 100% homem. Então a palavra é o que Jesus proferiu. A palavra precisa estar na nossa mente, a palavra precisa estar no nosso coração, para vencer a impiedade, para vencer a maldade que nos cerca. Só em intimidade constante com Deus. Eu entendo, amados irmãos, queridas irmãs, que quando a Bíblia nos fala de galardão, muito mais do que tudo que está reservado para nós lá nos céus, ao ponto da Bíblia dizer que o que os olhos não viram, ouvido não ouviram, nem subiu à mente, ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para nós. Então são bênçãos inefáveis, são promessas gloriosas, mas eu não parto de um pressuposto de que galardão no céu tem a ver com uma pedra a mais na coroa, com alguma situação dessa, porque estar no céu já é galardão, receber a coroa da vida, o novo nome. Mas eu penso que galardão é a vida aqui com Deus ser intensificada, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus, e Deus poder cumprir em nossas vidas todo o seu propósito. Eu oro para que tudo que Deus tem reservado para fazer na sua vida, Ele faça aqui na terra, para o louvor e glória do nome dEle, até um dia que Ele lhe leve para a presença dEle, ou que antes Jesus volte, que esperamos que seja o mais breve, que você viva todos os propósitos de Deus para a sua vida. E
essa apropriação para viver esses propósitos tem a ver exatamente com o que o verso 4 nos fala, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que você se torne coparticipante da natureza divina. O que é vivenciar as promessas de Deus, se não entender que nós somos co-herdeiros com Cristo, de tudo que Cristo preparou para nós, e somos chamados de filhos de Deus, adotados através de Jesus. Irmãos, isso é um privilégio tremendo e glorioso. E aqui eu quero lembrar uma coisa muito importante: só é filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, aquele que o confessa e que o obedece. Então não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Porque de vez em quando a gente escuta aquela expressão que alguém fala assim: ah, todos somos filhos de Deus. Somos criação de Deus, criação especial de Deus, preciosa de Deus, menina dos olhos de Deus. E Deus tem planos gloriosos para todos, mas só se torna filho de Deus aqueles que confessam, que creem e que obedecem ao Senhor Jesus. E nós temos alguns textos, mas principalmente João, capítulo de número 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seus, os judeus, mas nem todos os judeus o receberam. Pelo contrário, muitos rejeitaram. Mas a todos quantos o confessaram e o confessam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Então até muitos judeus, milhares de judeus, milhões de judeus, não foram nem são filhos de Deus, se não creem em Jesus, se não reconhecer Jesus como Messias, se não reconhecer Jesus como Cristo, como o enviado de Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós cremos que o Messias, o Salvador, o Redentor é Jesus Cristo, Filho de Deus. E por isso que somos seus filhos, pela graça dele, adotados, portanto, por Cristo Jesus, por Deus através de Cristo Jesus, e somos co-herdeiros de todas as promessas e bênçãos que o Senhor tem para nós. Essas promessas são as mais gloriosas da fé, da graça, da plenitude da vida, de uma vida de realização que se completa na sua totalidade na eternidade, mas que hoje a gente já passa a viver essas verdades. Eu gosto de usar uma expressão daquilo que eu digo de bênçãos com medidas e bênçãos sem medidas. Bênçãos com medidas são as bênçãos limitadas, que a gente pode contar: a provisão diária, o suprimento do dia a dia, o pão nosso de cada dia, as vestes, a saúde, e mesmo quando vem a doença, o cuidado de Deus, o deslocar-se, o automóvel, o transporte, a casa, enfim, bênçãos que dá para se contar, que são importantes para o dia a dia. Mas e as bênçãos incontáveis? E as bênçãos ilimitadas sem medida? A graça do Senhor, a segurança diante de momentos difíceis, a certeza que o Senhor está cuidando de tudo nas nossas vidas, o poder descansar diante dele, dormir com a tranquilidade de que nós estamos protegidos pelo Senhor, seja para no outro dia acordar para mais um dia intenso, ou se eventualmente partir para a presença de Deus, para viver com ele para sempre. Quantas bênçãos sem medidas Deus nos tem dado. A paz. Olha o que a partir do verso de número 5 nós vamos ver de bênção sem medida. Associar a fé à virtude, a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Uma verdadeira escada de bênçãos, de possibilidades que Deus nos dá para nos apropriarmos dessas bênçãos e vivermos com a intensidade que o próprio Senhor deseja que nós vivenciamos, tá, meus irmãos? Então, muito interessante quando diz assim: olha, Ele nos deu capacidade de sermos livres da corrupção das paixões deste mundo. Portanto, o pecado já não domina mais nossas vidas. O pecado já não domina mais nossas vidas. É por isso que Jesus falou com muita propriedade na oração lá do Getsemane, quando perante os apóstolos, ele chegou 3 vezes e os 3 estavam dormindo nos 3 momentos, Pedro, Tiago e João, e Jesus finaliza dizendo: vigiem
e orem, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isto não é nenhum apelo para ceder à tentação, para se fragilizar diante da tentação, mas está dizendo que para vencer a tentação é preciso estar em total conexão com o Senhor. Por isso que minha oração é, quando a tentação vier, e ela vem, ela já veio hoje, virá amanhã, as provocações de Satanás, que anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar, a quem dar espaço e brecha, que a sua vida esteja protegida e guardada em Cristo Jesus, que você esteja blindado pelo Espírito Santo do Senhor, para não ceder à tentação, mas se manter de pé pela graça do Senhor, para honrar o nome de Deus, para não ceder à corrupção das paixões deste mundo, mas para de fato desenvolver uma fé prática, uma fé que lhe leve a virtudes, onde o seu pensamento, onde as suas palavras, onde o seu comportamento, onde os seus relacionamentos apontem para a glória de Deus. Eu faço a pergunta: suas palavras têm glorificado o nome do Senhor? Tem saído da sua boca palavras de vida, palavras de bênção, ou tem saído da sua boca palavras que venham a desonrar o Senhor? Que a nossa boca e os nossos lábios profiram palavras santas, cheias da virtude do Senhor. Suas mãos têm sido usadas para o louvor e glória de Deus, seus pés têm anunciado a glória de Deus no que você tem pisado, onde você tem estado. O seu corpo é de fato uma referência e um reflexo da direção do Espírito Santo, como o templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Outra questão, conhecimento. Importante conhecer, mas sobretudo conhecer a palavra de Deus. Irmãos, essa fonte inesgotável de sabedoria está à nossa disposição permanentemente. Cresçamos em conhecer as Escrituras. Quanto mais ler, mais precisamos aprender. Sabe uma coisa de sensação que eu tenho? Por mais que eu leia as Escrituras, e quanto mais eu leio, mais eu percebo que ainda estou numa espécie de superficialidade daquilo que preciso me aprofundar, porque é muito conhecimento da parte de Deus, é muita sabedoria, é muita profundidade, e eu preciso ser levado por um senso de fome da palavra, de sede da palavra, de desejo de crescer continuamente no conhecimento da palavra, e todas as demais leituras que eu fizer. E o cristão, servo de Deus, precisa ler muito, ler bastante, ler as Escrituras como texto principal, mas ler outros livros, desenvolver na sua área também até de atuação profissional, acadêmica, da melhor forma possível, ser uma referência de padrão para as pessoas ao redor, retendo o que é bom, o que é devido, deixando de lado o que não serve, o que não presta, mas a leitura constante, a leitura contínua. Não existe esse negócio de ser cristão, servo de Deus, e ser despreparado, ser desleixado. Pelo contrário, o servo de Deus, ele é aplicado, ele é diligente, ele não é um negligente. Ele de fato não desonra a Deus. Deus nos deu conhecimento para nós podermos aprofundar e desenvolver para o louvor e glória do Senhor. Domínio próprio, autocontrole, que só é possível tê-lo através da direção do Espírito. De vez em quando nós somos inclinados a perder o domínio próprio, às vezes de alterar, inclusive em casa. E aqui uma palavra de cuidado para você. Atenção, eu acredito porque o Espírito sabe quem precisa ouvir essa palavra. Cuidado para você não ferir quem está mais próximo de você. Cuidado para você não ferir quem mais lhe ama. Às vezes nós temos uma tendência de machucar mais quem está próximo da gente, que tanto quer o nosso bem, que parece que quanto mais afinidade e proximidade, a tendência de alguns de ser mais ou bruto, ou arrogante, ou ignorante, ou tratar com destempero, que não seja o caso de cada um de nós, que nós possamos ser tratáveis, moderados, amáveis, com domínio próprio em todos os níveis, externamente, na igreja, na sociedade, mas acima de tudo em nossas casas. Que o domínio próprio seja uma marca da sua vida no nome de Jesus. Que o autocontrole seja uma marca da sua vida, que não haja nenhuma palavra ríspida, nenhum comportamento que desonre o nome do Senhor. Outro aspecto que o texto nos traz é a perseverança, a continuidade, a consistência. Eu chamo isso daquilo que nós aprendemos de
você continuar firme no propósito, firme naquilo que Deus tem para a sua vida e não voltar atrás, nem recuar. A fraternidade verdadeira, a valorização do nosso irmão, da nossa irmã, o amor profundo para com ele, que é o resultado de tudo que nós estamos aqui destacando. Aí ele continua e diz: por estas coisas e porque ela existindo em vocês, isto aumentará a fé, fazendo com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós entendemos com isso? Que no reino de Deus, relacionamento, intimidade, permanência gerará frutos para a glória e honra do Senhor. Jesus disse que nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos, e fruto é resultado de relacionamento com Deus. Ele vai nos dizer lá em João capítulo 15, que se nós permanecermos nele, e a palavra dele permanecer em nós, nós daremos muito fruto, para que em tudo o Pai seja glorificado, e tudo que pedirmos, no nome dele o Pai nulo dará, se assim nós permanecermos nele e na sua palavra. Que promessa maravilhosa. Oraremos à vontade do Senhor, pediremos aquilo que Ele tem para nós, andando na presença dEle, nessa intimidade. O texto vai dizer que aquele que não persevera nestas coisas é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação que já ocorreu pelos nossos pecados. Irmãos, nunca esqueçamos disso. Atenção para o que eu vou lhes dizer aqui, ou onde você estiver ouvindo. Se nós estamos onde estamos nesse momento, se perdoados estamos, se agraciados pela misericórdia estamos, é porque um dia Deus nos amou e perdoou os nossos pecados, porque todos nós caminhávamos a passos largos para o inferno, todos nós andávamos distante de Deus. Não tem essa questão de ter nascido num berço cristão, num lar cristão ou não cristão. Todos nós nascemos debaixo do pecado, estávamos destinados à condenação, mas pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, e nos perdoou os pecados, e nos livrou da sentença de morte eterna, e nos deu vida eterna. Tudo veio dele, e nós precisamos ser gratos permanentemente, porque Ele nos perdoou quando nós não merecíamos, e não podemos esquecer nunca desta verdade. Pedro ainda nos adverte a vivermos em diligência no verso 10, fazendo valer a vocação pela qual nós fomos chamados, para não tropeçarmos em tempo algum. Nós, meus irmãos, se não estivermos firmados nos princípios que as Escrituras nos passam, na intimidade com Deus, a tendência é que nós tropecemos, mas se nós andarmos firmados no Senhor, assegurados da sua direção, não nos deixaremos tropeçar nem por uma situação que a vida nos traga, nem tampouco pelas tentações e provocações da parte do maligno. É por isso que o texto diz assim: por essa maneira vocês têm a sua mente suprida na entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na parte final agora desse capítulo, o apóstolo nos dá o motivo pelo qual escreveu esta carta, falando um pouco da sua própria vida. É por isso que ele diz no verso 12, que traz essas coisas para lembrança da verdade em Cristo Jesus, também considerando justo, enquanto está nesse tabernáculo, enquanto está no corpo, quando ele se refere a tabernáculo, enquanto está no corpo, despertar-vos com essas lembranças. Irmãos, eu de vez em quando percebo que alguns de nós queremos muitas novidades. Nós podemos até ter novidades específicas aqui e ali, mas a Bíblia vai nos despertar para que as verdades supremas das Escrituras continuem a estar sendo sempre lembradas por nós. Então, a lembrança permanente para fortalecer a fé que há em Cristo Jesus. Olha aqui, ó. Despertai-vos com essas lembranças que já tenho anunciado anteriormente. E eu penso que ele se refere também à sua primeira carta, quando ele fala disto. E no verso 14 ele diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Que tabernáculo é esse? O corpo dele. Ou seja, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou, ou seja, me revelou que eu haveria de morrer exatamente conforme ele falou para mim, o que Jesus falou lá no capítulo 21 de João. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente
por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Isso é que eu chamo de legado. Legado não é o que nós deixamos para as pessoas, é o que deixamos nas pessoas. Legado é a marca que deixamos de fé, de confiança, de amor. Quando eu me lembro de alguém que partiu, não é simplesmente um bem que deixou, um patrimônio. Quando eu me lembro de papai, ou de qualquer pessoa da família, ou de irmãos amados em Cristo, é aquilo que deixou de influência na minha vida, de testemunho, de comportamento. Não é o que deixou para mim, mas é o que deixou em mim, o que marcou fortemente minha vida. Que nós possamos deixar legado de referências que venham justamente a fazer as vidas serem abençoadas através de nossas vidas. E fecho dizendo que ele destaca sobre a superioridade da palavra de Deus. E por que aqui ele se refere à superioridade da palavra de Deus? Porque os gnósticos e falsos mestres queriam estimular a igreja a de fato acreditar que o conhecimento supremo viria pela filosofia ou pelo conhecimento exatamente místico. E Pedro diz assim: não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, Pedro viu, Pedro testemunhou, Pedro apalpou, Pedro pôde de fato ver a glória de Deus. E ele diz assim: ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada aquela voz lá no monte da transfiguração: este é meu filho amado em quem me comprazo. E Pedro diz: esta voz vinda do céu nós ouvimos. Ele estava lá com Tiago e com João, junto com Jesus, quando desceu ali Elias e Moisés, representando o Antigo Testamento, a lei, e representando também os profetas, mostrando que Jesus era a promessa de Deus, o Filho de Deus. E ele diz: temos assim também confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la, como uma candeia que brilha num lugar cheio de trevas, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E fecha dizendo: sabendo que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Atenção, a Escritura não vem da parte humana, Escritura vem do coração de Deus. Bíblia é palavra de Deus, embora na linguagem humana, a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana, mas ela parte do coração de Deus. Por isso que eu posso dizer, a Bíblia não simplesmente contém, simplesmente registra. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, de Gênesis 1 a Malaquias 4, de Mateus 1 a Apocalipse 22, é a pura, perfeita e plena palavra de Deus, com todos os ensinamentos preciosos e poderosos, de mais de 40 autores, ao longo de mais de 1400 anos, que foram usados pelo Espírito Santo para registrar toda a verdade que nós temos aqui, uma verdadeira biblioteca. Por isso que o termo Bíblia ou Biblos significa coleção de livros, com tantos ensinamentos como verdade de Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos, inspirados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quero perguntar, já sabendo a resposta: quando você abre o texto bíblico, você entende que é o próprio Deus que está falando ao seu coração? Quando você lê, quando você tem contato com Ele, quando você ouve a voz de Deus, então prestigiemos, porque para viver uma vida digna, uma vida que honre a Deus, uma vida que faça a vontade de Deus, é preciso ser guiado pela palavra de Deus, ser guiado por todos os ensinamentos das Escrituras, e que assim seja sobre nossas vidas, sobre esta igreja e todos os servos e servas do Senhor, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar oferta de amor, mas antes nós vamos orar ao Senhor, agradecidos por mais uma celebração, pelas orações que aqui foram feitas, as quais eu creio que já estão no trono da graça de Deus, e que a resposta do Senhor é sempre a melhor para nós. Consagrar tua vida, que tua vida agrade a Deus, que seja uma oferta de sacrifício suave, aprazível e que de fato honre o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que quando uma oferta era aceita diante de Deus, Deus, ele recebia como oferta suave, significa o quê? Que era uma oferta que apontava para o Senhor,
que bendizia o nome do Senhor. Então, que nossas vidas, nossos corpos, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: procurem oferecer e apresentar os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, reflexivo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que assim seja mais e mais sobre nós. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos pela palavra viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor usou tantos homens para serem teus instrumentos, teus canais, para nas suas experiências receberem a tua suprema revelação e levarem a termo o escrito, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado porque o Senhor se revelou na criação. Obrigado porque o Senhor se revelou na história. Obrigado porque o Senhor se revelou também nos milagres. Mas nós te louvamos porque o Senhor se revelou na profecia e nas profecias registradas nas Escrituras, sobretudo na palavra viva, na palavra encarnada, na palavra que é o teu próprio Filho, que foi quem realizou todas as coisas. Como nós somos privilegiados, não porque somos melhores que ninguém, pelo contrário, esta contemplação foi para todos. É muito triste saber que quantos rejeitam, mas obrigado pela fé que o Senhor colocou em nosso coração, Pai, quando o Senhor justamente nos despertou para crer no nome de Jesus e na sua palavra. Quando assim ouvimos e professamos, crendo no coração para a justiça e confessando com a boca para a salvação, nós declaramos que nós te amamos com toda a intensidade do nosso coração, da nossa alma, da nossa força, do nosso entendimento. Nós amamos as Escrituras, amamos a palavra do Senhor que aponta para o teu Filho. Nós amamos os ensinamentos, os princípios, as virtudes, o poder. Obrigado pelo Espírito Santo que nos foi dado no ato da conversão e da regeneração. Obrigado porque nós somos revestidos dele, queremos ser cheios dele ainda mais. Nós te louvamos por homens como Pedro, Pai, que na sua fragilidade o Senhor trabalhou transformando o seu caráter, trabalhando no seu temperamento e personalidade, e usou de forma muito especial como ser humano, não como divino, nem como santo a ser clamado ou intercedido, mas pelo contrário, como pessoa, como nosso co-irmão, que falou das suas verdades, que instruiu teu povo através de ensinamentos como este, guiado pelo Espírito. E obrigado porque centenas de anos depois nós estamos aqui falando desta palavra que o Senhor deu ao apóstolo Pedro e que continua falando poderosamente aos nossos corações. Que essas verdades que hoje nós relembramos possam ser praticadas por nós. Dá-nos uma vida que te honre, dá-nos uma vida que te agrade, dá-nos uma vida que exalte o teu nome. Não nos deixa envergonhar o Senhor, não nos deixa ser pedra de tropeço, nem rocha de escândalo, não nos deixa ser motivo de vergonha, de má referência, de opróbrio para a tua igreja, mas nos ajuda a sermos luzeiro, a sermos realmente luz do mundo, sal da terra, a sermos reflexo da graça, da presença do Senhor, para que vivendo tua verdade, tua palavra, os outros que nos cercam vejam Jesus Cristo em nós, em nossas atitudes, em nossa conduta, nas palavras, nas ações, nos relacionamentos. Dá-nos uma vida que honre o teu nome, Senhor, e cumpre todos os teus propósitos em nós. Faz-nos viver todo o galardão que o Senhor tem reservado para nós aqui, na certeza de que maravilhas, promessas inefáveis o Senhor nos tem reservado lá no céu por toda a eternidade. No nome de Jesus nós te louvamos e ao teu nome nós agradecemos e adoramos hoje e para sempre. Amém. Vamos fazer a nossa declaração de fé e depois finalizar cantando com os nossos queridos oferta de amor. Vamos lá? Certamente que a palavra... Novamente. Eu acabei indo para a palavra, falei tanto em palavra que eu certamente que a palavra. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. Amém.